Fala, investidores, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui do time do Rastro. Como a gente acompanha de perto os balanços das principais empresas da Bolsa Brasileira, a nossa missão de hoje é muito clara: desmistificar um dos resultados mais malucos e contraditórios dessa temporada. A gente vai destrinchar o primeiro trimestre de 2026 da Embraer. Prepara o café aí, porque os dados que a gente vai investigar hoje parecem não fazer sentido nenhum à primeira vista, mas eu garanto que tudo vai ficar muito claro para vocês. Bora lá? Para começar, pensa comigo, como é que uma empresa bate recorde histórico, arrebenta nas vendas e no mesmíssimo dia vê as ações derreterem quase 11%? Pois é, foi exatamente essa paulada que a M3 tomou depois de divulgar o balanço. Essa é a grande charada, o grande paradoxo que o mercado está tentando engolir. E para a gente decifrar esse mistério todo, a gente vai precisar ir muito além das manchetes. E olha, falando em manchete, o ponto de partida é espetacular. A Embraer reportou uma receita impressionante de 7,6 bilhões de reais. É um salto de 18%, pessoal. Simplesmente o melhor primeiro trimestre de toda a história da companhia em termos de faturamento. É um número que mostra muita força, provando que a empresa está vendendo absurdamente bem, entregando a aeronave e gerando uma montanha de dinheiro na linha de cima do balanço. Mas segura que não para por aí. Tem um dado ainda mais surreal: 32,1 bilhões de dólares. Esse é o tamanho da carteira de pedidos firmes da Embraer hoje, o famoso backlog. E sabe o que é mais fascinante aqui? Esse é o sexto recorde consecutivo deles. Traduzindo pra gente, a Embraer tem trabalho garantido e venda fechada por muitos e muitos anos lá na frente. É literalmente a previsibilidade dos sonhos para qualquer investidor. Mas é bem aqui que a nossa história dá uma daquelas reviravoltas dignas de cinema. Se a receita bateu o recorde absoluto e a fila de pedidos não para de crescer, como que o lucro líquido despenca 51,5%. O lucro caiu para apenas 145,4 milhões de reais. É por isso que aquele tombo de quase 11% na ação começa a fazer sentido. O mercado bateu o olho e pensou: poxa, estão vendendo horrores, mas a rentabilidade simplesmente evaporou. O contraste é brutal. Parte 1. Os vilões do balanço. Então, quem roubou o lucro da Embraer? A gente tem três principais suspeitos que pressionaram essas margens, mesmo com a receita voando alto. Primeiro, as tarifas de importação dos Estados Unidos. Segundo, os investimentos pesadíssimos em pesquisa e desenvolvimento na EV, que é aquela subsidiária focada no futuro da mobilidade urbana. E em terceiro, um aumento bem forte nos custos operacionais para conseguir dar conta de tanta encomenda. Vamos investigar cada um deles. Começando pelo primeiro vilão. Só nesse trimestre, a Embraer desembolsou 13 milhões de dólares em tarifas de importação lá para os Estados Unidos. O detalhe crucial que deixou o mercado frustrado é que a Embraer foi a única fabricante a pagar essa taxa de 10% na exportação. Isso simplesmente devorou a margem de lucro da divisão de aviação executiva deles. É um custo regulatório chato e pesado que bateu no resultado na hora. Para quem achava que burocracia era exclusividade do Brasil, a alfândega americana provou o contrário. O segundo grande ralo de dinheiro é aquele clássico problema de quem está crescendo: dores de crescimento. Para dar conta daquela carteira de pedidos gigantesca, a Embraer precisa acelerar muito a produção. E como isso aparece no balanço? Com um aumento massivo nos estoques e nos custos operacionais. Eles estão comprando peça e montando avião agora para poder entregar nos próximos trimestres. É óbvio que isso queima o caixa no curto prazo e esmaga as margens de lucro temporariamente, mas é um passo super necessário. Se você está gostando deste vídeo, deixe um like e comente abaixo sobre qual empresa ou ativo você gostaria que fosse o próximo vídeo. E não se esqueça de nos seguir. Parte 2, os pontos positivos e a forte demanda global. Agora, vamos para os álibis da nossa investigação. Os números mostram que a produção está, de fato, acelerando. Eles pularam de 30 aeronaves entregues no primeiro trimestre do ano passado para 44 unidades no mesmo período agora. É um salto incrível de 47%. O que importa tirar de lição aqui é que a Embraer está conseguindo superar os gargalos da cadeia global de suprimentos. Eles não estão só recebendo o pedido no papel, eles estão provando que conseguem fabricar e entregar esses aviões num ritmo muito mais forte. E olha, não tem como falar em entrega sem aplaudir a grande joia da coroa desse trimestre, a divisão de defesa e segurança. Essa galera apresentou um crescimento explosivo de 63% na receita. É sensacional. Isso é a prova real de que as aeronaves militares da Embraer, principalmente o cargueiro KC-390 Millennium e o Super Tucano, estão abocanhando contratos massivos pelo mundo todo. A demanda internacional está muito pujante, impulsionando esse segmento. Parte 3. Aviação comercial versus executiva. Quando a gente coloca os dois principais motores da aviação civil lado a lado, a resposta sobre quem está puxando mais o faturamento fica bem clara. Foram 10 jatos comerciais contra impressionantes 29 jatos executivos entregues só nesses 3 meses. A aviação comercial até cresceu bem, uns 43% na comparação com o ano passado, mas é a aviação executiva que está dominando o chão de fábrica em volume absoluto hoje. Só que volume não é tudo, né? A rentabilidade escancara a complexidade de tocar o negócio. A aviação comercial operou no vermelho porque a empresa ainda está bancando os altos custos fixos da transição para os novos jatos da família 2. Do outro lado, a aviação executiva, que tem alto volume e costuma ser a grande máquina de fazer dinheiro, tomou aquela rasteira direta das tarifas de importação americanas que a gente falou. Ou seja, duas divisões crescendo super bem, mas enfrentando pressões de margem bem diferentes.
Parte 4, EVE, a aposta bilionária. Para quem ainda não conhece a fundo, a IVE é a subsidiária da Embraer focada nos eVTOLs, que a galera chama de carros voadores. Pensa na IVE como um bilhete de loteria absurdamente caro que vai demorar anos para ser raspado, mas que, se der certo, vai redefinir o futuro do transporte. É o estado da arte para a mobilidade aérea urbana, mas que, no momento presente, não traz um único centavo de receita para o caixa da empresa. E o preço desse bilhete de loteria tá pesando forte, viu? A IVE queimou 50 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento só nesse primeiro trimestre. É o preço do futuro, não tem como fugir. Eles estão engajando fornecedores, usando toda a engenharia da Embraer e desenvolvendo infraestrutura de testes de forma super intensa. Tudo isso com retorno financeiro imediato igual a zero. Mas calma, não precisa entrar em desespero achando que a IVE vai falir. A empresa está sim em estágio pré-operacional, mas ela senta em cima de um caixa recorde de 441 milhões de dólares e ainda acabou de garantir um novo empréstimo de 150 milhões. Essa queima de caixa não é um acidente, é uma estratégia de capital de risco muito bem calculada. Eles têm liquidez de sobra para sobreviver e desenvolver o produto confortavelmente até 2028 sem aperto. Parte 5. O veredito. Mas e aí, vale a pena investir? Depois de uma queda brusca de 11% nas ações, surge um padrão histórico muito fascinante compilado pelo mercado. Historicamente, o papel da Embraer tem a péssima tradição de despencar no dia da divulgação do balanço. Só que o histórico também mostra uma tendência de recuperação super rápida. Em média, rola um repique de mais de 4% no dia seguinte e uma recuperação de quase 6% em uma semaninha para quem tem estômago e não vende no pânico. É um comportamento cíclico bem curioso de observar. Mas é preciso ter muito cuidado. O mercado não bate numa empresa de graça. A ação hoje negocia múltiplos altos com um PL projetado bem esticadão. E quando o preço embutido na expectativa é muito alto, o mercado exige perfeição absoluta. Qualquer pequeno escorregão nas margens de lucro, qualquer custo extra com a IVE ou tarifa surpresa nos Estados Unidos é punido sem dó. Não importa se a receita quebrou recordes históricos. A real é que só uma execução impecável justifica preços premium. O que nos traz, enfim, ao grande debate de hoje. Juntando todas as peças desse quebra-cabeça que a gente analisou aqui no Rastro, a pergunta que fica no ar é essa. A Embraer está crescendo rápido demais e sacrificando lucro? Ou esses investimentos vão render muito nos próximos anos? O tempo e os próximos balanços vão dar essa resposta pra gente. Muito obrigado por acompanhar mais esse mergulho nos resultados e a gente se vê na próxima.